Desde o princípio da humanidade, há uma luta constante entre a carne e o espírito. A carne representa a natureza caída, inclinada ao pecado e à busca pelos prazeres temporais deste mundo. Já o espírito, quando conduzido por Deus, nos direciona à vida eterna e à comunhão com o Criador. Jesus, em suas palavras, revelou essa verdade ao dizer: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e vida. João 6,63. Isso significa que, para encontrarmos a verdadeira vida, devemos rejeitar os desejos da carne e nos submeter à vontade de Deus, permitindo que o Espírito Santo guie nossos passos, nos direcione à presença de Deus, leve-nos a nos alimentar diariamente da palavra do Senhor. A luta entre a carne e o Espírito, ela é constante. A luta entre a carne e o Espírito é um tema central nas Escrituras. O apóstolo Paulo descreve essa batalha interna que todo ser humano enfrenta, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Gálatas capítulo 5, verso 17. Essa oposição é evidente em nossas vidas diárias, pois somos constantemente tentados a seguir caminhos que desagradam a Deus, caminhos que não há um ponto de convergência relacionado à palavra de Deus e a Deus. Então, a carne deseja aquilo que é passageiro, é enganoso, é destrutivo. Paulo lista as obras da carne em Gálatas 5,19 ao verso 21. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, enfim, e coisas semelhantes a estas. Essas práticas afastam o ser humano da presença de Deus e o conduzem à morte espiritual. E a pessoa não percebe porque o diabo cega, engana. Por outro lado, o Espírito Santo gera frutos que transformam a vida daqueles que se rendem a Deus através do Evangelho. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 a 23. Quando escolhemos viver pelo Espírito, passamos a refletir o caráter de Cristo e nos tornamos a luz em meio às trevas. Onde a gente está é destaque, porque a presença de Deus está presente. O chamado ao discipulado, negar-se a si mesmo. Isso é um chamado forte. Jesus nos chama a tomar uma decisão radical na nossa vida, negar nós mesmos e segui-lo. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 22. Negar a si mesmo significa renunciar às paixões da carne, ao egoísmo, aos desejos pecaminosos, escolhendo viver uma vida de obediência e santidade e temor a Deus. Essa renúncia exige sacrifício, mas traz uma recompensa eterna. Paulo descreve: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É só você ler lá em Gálatas 2,20. Quando entregamos nossa vida a Cristo, Ele nos transforma e nos fortalece para resistirmos às tentações da carne, aos desejos que constantemente estão ali latentes. Aqueles que escolhem viver segundo a carne permanecem espiritualmente mortos. Mas Deus, em sua infinita bondade, misericórdia e amor, nos dá uma nova vida por meio de Cristo. Em Colossenses, Paulo escreve: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Colossenses 2,13.
Isso significa, meu irmão, que sem Cristo somos escravos do pecado, das nossas vontades, mas através de Cristo encontramos perdão, libertação, somos livres. Temos a promessa da vida eterna sobre a carne, a promessa da vitória sobre a carne. A batalha contra a carne pode ser intensa, mas Jesus Cristo nos assegura que a vitória é possível por meio dele. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Isso nos mostra que mesmo diante das dificuldades e tentações, podemos vencer se estivermos firmados em Cristo. Não em um outro lugar, em um outro caminho, é em Cristo. O apóstolo Paulo reforça essa promessa ao escrever aos Romanos. Ele diz assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, verso 1. Aquele que vive segundo o Espírito não está mais sob o domínio do pecado, mas é guiado pela graça e pelo amor de Deus. É orientado pelo Evangelho. É a palavra que dita a regra na vida dele. Além disso, Cristo nos resgatou da condenação da lei e nos deu uma nova identidade. Como está escrito, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 13:3. Sua morte na cruz nos libertou da escravidão do pecado e nos deu acesso à vida eterna. Olha que maravilha. Então, é abrir mão dos desejos, é abrir mão da nossa própria vontade para viver a vontade de Deus. A palavra de Deus como arma contra a carne é infalível. Uma das formas mais eficazes de vencer a carne é através da palavra de Deus. O salmista Davi declarou: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. A palavra é a nossa espada contra as tentações e nos fortalece para resistirmos ao pecado, aos desejos da nossa carne, aos nossos pensamentos distorcidos que nos leva ao erro. O Evangelho de João nos lembra da importância de Jesus como a palavra viva. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Cristo é a própria palavra de Deus, e ao nos alimentarmos dele, somos renovados espiritualmente, fortalecidos. A renovação da mente também é essencial para vencer a carne. Paulo ensina: não vos conformeis com este mundo de pecado, de desobediência, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Isso significa que devemos abandonar os padrões deste mundo e buscar um novo modo de pensar, de agir, alinhado com a vontade de Deus, tendo Cristo como base de tudo, escolhendo viver segundo o Espírito, andando de acordo à vontade do Senhor. A vida cristã é uma jornada de constante escolha entre seguir a carne ou o Espírito. Aqueles que vivem segundo a carne experimentam apenas prazeres passageiros, que é aqui desse mundo, e no fim escolhem a morte espiritual. Mas aqueles que escolhem viver segundo o Espírito desfrutam da presença de Deus, experimentam a verdadeira paz e têm a promessa da vida eterna, garantida por Jesus.